Hoje o programa Diálogo Sem Fronteira tem a satisfação de receber a professora Fabiana Barbi. Seja bem-vinda, professora Fabiana. Muito obrigada, professor. Muito obrigada pelo convite. A professora Fabiana, ela é formada em Ciências Sociais pela Unicamp, depois fez em Ciências Ambientais na Universidade de São Paulo, com o Pedro Jacobi, e depois o doutoramento aqui com a Leila Ferreira, no programa de Ambiente e Sociedade. Esses dois últimos programas, portanto, tanto mestrado e doutoramento, programas interdisciplinares e voltados para questões ambientais. E ela é uma grande estudiosa da questão das mudanças climáticas, políticas de mudanças climáticas em geral, e em particular aqui no nosso país. Então, é uma satisfação recebê-la, professora, e gostaria de começar justamente perguntando o que se entende por políticas de mudanças climáticas. Bom, as políticas de mudanças climáticas são ações governamentais voltadas tanto para a mitigação do problema quanto para a adaptação. As ações de mitigação, elas se referem, sobretudo, à diminuição das emissões de gases de efeito estufa. Então, nós sabemos hoje que as atividades humanas são grandes responsáveis pelas emissões de gases de efeito estufa que têm causado o agravamento das mudanças climáticas. Então, ações de mitigação são aquelas que prevêem a diminuição dessas emissões. Por exemplo, no caso da queima de combustíveis fósseis, seriam ações, então, que diminuiriam a queima desses combustíveis e, portanto, diminuindo as emissões provenientes dessa atividade. Em relação às políticas que têm o caráter mais de adaptação, são aquelas voltadas para se responder aos impactos e às consequências decorrentes das mudanças climáticas. Então, também são previstos eventos climáticos extremos, cada vez mais intensos e frequentes. Então, principalmente as cidades têm que estar preparadas para isso, porque são espaços onde estão efetivamente a maior parte da população. Então, responder a esse tipo de evento, de chuvas intensas, alagamentos, enchentes, deslizamentos de terra, esse tipo de coisa prevê, então, são caracterizados como ações de adaptação. Quer dizer, então, temos duas grandes vertentes. Uma é planejamento de substituição dos meios de produção, por exemplo, de energia por meios não produtores de CO2, Sim. por um lado. Por outro lado, políticas de mitigação dos efeitos que já encontramos. Sim. Bom, então podemos começar com esse primeiro ponto, quer dizer, políticas de substituição. Como a professora Fabiana avalia justamente esses programas no Brasil, tendo em vista que nós temos, ao mesmo tempo, algumas políticas que são explícitas, como é o caso da construção de usinas eólicas, com apoio, inclusive, de órgãos governamentais, mas nós temos, por outro lado, também uma matriz suja, digamos assim, que é o petróleo, Sim. muito prometida. Nós temos, por exemplo, atualmente, fala-se em duplicação da produção de petróleo em alguns anos, e como uma grande meta nacional. Sim. Então, como a professora avalia, digamos, essa aparente contradição entre um tipo de incentivo e, ao mesmo tempo, apostar nas matrizes poluidoras? Sim. No Brasil, especificamente, nós temos um movimento muito interessante. Para também pensar as políticas de mudanças climáticas, é necessário pensar as diferentes escalas. No nível nacional, nós temos um cenário que é bastante diferente do nível, por exemplo, estadual ou do nível municipal. Porque no nível nacional, o setor maior responsável pelas nossas emissões hoje de gases de efeito estufa é o setor chamado de mudanças no uso da terra e florestas. Então, basicamente, assim, o desmatamento é o grande responsável hoje pelas emissões brasileiras. O movimento interessante foi no sentido de que, devido às políticas de desmatamento nos últimos anos, essas emissões, elas também diminuíram. Diminuiu o desmatamento, diminuíram as nossas emissões. Porém, nesse mesmo tempo, o setor de energia, que é o terceiro setor também mais responsável, segundo a agricultura, o setor de energia aumentou as suas emissões. Então, há uma expectativa de que essas emissões provenientes do setor de energia também aumente com as atividades, por exemplo, do pré-sal. Realmente é uma contradição, nós temos
uma política climática que não conversa com a política energética do país. Então, nós temos uma preocupação em diminuir o desmatamento, mas aparentemente não há uma preocupação em diminuir as emissões provenientes do setor de energia. No caso que eu falei dos estados e das cidades, pegando como exemplo o estado de São Paulo e a cidade de São Paulo, o setor maior responsável pelas emissões é o setor de energia, exatamente o setor energético, e aí o subsetor de transportes é o grande contribuinte para essas emissões. Então, realmente, nesses casos, o transporte, né, o uso de combustíveis fósseis é o grande foco, é o grande ponto de atenção para pensar as mudanças climáticas nos estados e cidades brasileiras. Porque justamente, aí a professora mencionou as contradições nacionais, mas também as agora estaduais e municipais. Porque no caso especificamente do uso de combustíveis fósseis para o transporte das pessoas, justamente também perguntaria como é que está a situação, porque nós temos um incentivo muito grande ao uso do transporte individual e, portanto, temos quase que correlatamente um pouco investimento no transporte, seja de carga por trens, seja principalmente de pessoas, também por trens urbanos. Sim. Então, que poderiam, portanto, diminuir esse efeito, né? Então, eu perguntaria como a professora vê, ainda no campo da contenção das emissões, como isso está se desenvolvendo e como as perspectivas para os próximos anos, na verdade, porque isso nós estamos sempre olhando para o futuro. Sim, sim. No caso brasileiro, se você pegar, por exemplo, as 12 principais capitais, entre 2001 e 2011, a frota de automóveis duplicou. E a de motocicletas quadruplicou. Lembrando que, em geral, as motocicletas emitem muito mais poluentes, muito mais gases de efeito estufa do que os automóveis, que também são bastante poluentes. Então, quer dizer, isso ocorreu muito por conta de incentivos fiscais, um aumento de renda da população e a falta do transporte público de qualidade. Então, realmente, as perspectivas elas não são muito animadoras para os próximos anos. Esse é um movimento que continua acontecendo, quer dizer, a frota nessas grandes cidades continua aumentando e, ao mesmo tempo, o transporte não tem acompanhado a demanda. E isso está muito na contramão, na verdade, do que tem acontecido no nível internacional. As grandes cidades internacionais, elas têm buscado, na verdade, uma mobilidade urbana mais sustentável, portanto, ciclovias, e no caso do Brasil nós temos essa possibilidade, devido ao clima também, nós temos essa possibilidade de modal, e o ônibus, quer dizer, tem hoje em dia, né, sendo testados vários tipos de combustíveis provenientes de energia renovável, isso já é uma possibilidade. Na verdade, faltam investimentos, faltam incentivos e por isso que nós acreditamos que o governo tem um papel bastante importante nesse sentido de incentivar esse tipo de ação, esse tipo de política. Agora, a professora acha que, com a sua experiência nessa área, que há um investimento da sociedade brasileira como um todo, porque a professora mencionou o governo, mas, na verdade, sim, os governos, tanto federal, estaduais, municipais, vivemos numa democracia, são todos bem resultado digamos, da sociedade, porque são eleitos, mas a professora vê que esses governos todos, o federal, o estadual, o municipal, e os parlamentos, né, tanto federal quanto estaduais, quer dizer, há um investimento das pessoas nessa direção, ou ao contrário, ou seja, no sentido de, por exemplo, transportes coletivos, de preocupação com diminuição de emissão, ou a solução muito a curto prazo, como tem sido nesses últimos 10 anos. A professora mencionou esses números que são extremamente significativos, de carros e motos. Isso. No caso, nós assistimos no ano passado essas manifestações, o início desse movimento foi em relação à mobilidade urbana. Então, nós estamos assistindo a sociedade civil se organizando também em relação a esses temas.
que tem tudo a ver com as mudanças climáticas. Embora nós estamos tentando ainda resolver problemas urbanos, mas são problemas que podem ser exacerbados, que podem ser ainda aumentados em decorrência das mudanças climáticas. Então, esse movimento ele tem acontecido de alguma forma no âmbito da sociedade e que também tem um papel fundamental nesse processo, né, de realmente utilizar... Bom, a professora, isso é ótimo para o nosso público, a professora é otimista. Acho que isso é uma coisa que sempre é importante, né, que tenhamos uma perspectiva de que as coisas podem ser melhores do que são. Sim. Agora, para brevemente irmos para o segundo aspecto que a professora mencionou, mitigação dos efeitos, como também avalia isso? Porque vemos que constantemente temos não só desde deslizamento de terra, falta no caso, em 2014, falta de água, quer dizer, temos uma série de consequências de uma falta de preocupação com a mitigação desses efeitos, porque não está perfeitamente claro se uma falta de água em 2014 deriva de mudança climática. Esteja ou não ligado, de qualquer maneira é uma questão ambiental fundamental, porque a flutuação, populações imensas, 20 milhões de pessoas numa cidade, por exemplo, então você exige captação de água com impactos ambientais muito grandes. Então, perguntaria como vê a questão da mitigação dos efeitos. Sim, isso dentro das políticas de mudanças climáticas é chamado de adaptação aos efeitos das mudanças climáticas e é uma parte então dessas políticas, né, que hoje tem ganhado maior atenção porque nós já estamos sentindo os efeitos decorrentes das mudanças do clima, principalmente em cidades costeiras, que são consideradas cidades ainda mais vulneráveis a esses impactos, exatamente por contarem com uma grande parcela da população, uma infraestrutura muitas vezes relevante não só para o desenvolvimento regional, mas muitas vezes nacional, como é o caso do Brasil na cidade de Santos, por exemplo, que tem o maior porto do hemisfério sul. Então, e também áreas de preservação bastante importantes que estão ameaçadas com os efeitos dessas mudanças. Então, pensar as mudanças climáticas nas cidades costeiras também é um grande desafio por conta do aumento do nível do mar, que é um outro fator aí para agravar essa situação. E no caso brasileiro, nós temos 5 municípios apenas com política climática aprovada e 11 estados. Então, assim, se a gente for pensar no contexto nacional, é muito pouco, né? Principalmente as cidades costeiras tinham que ter... cidades, esses 5 municípios, num país de 5 mil municípios, é muito irrelevante. Pouco, Então, realmente é o grande desafio pensar as políticas de adaptação em contextos urbanos que já sofrem problemas, vamos dizer assim, mesmo num cenário sem as mudanças climáticas, esses problemas que você mencionou, de deslizamento de terras, de enchentes, de alagamentos, quer dizer, pensar tudo isso num contexto levando em consideração cenários de mudanças climáticas, pensar a médio e longo prazo, né? E isso, de fato, nós não temos observado nessas políticas. Olha, professora Fabiana, eu queria agradecer muito a sua participação. Tenho certeza que o público ficou muito bem informado e, por um lado, preocupado, mas, por outro lado, também mais preparado para enfrentar esses desafios que nós teremos nos próximos anos, com certeza. Com certeza. Então, eu queria agradecer muito a sua participação no programa. Obrigada, eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de falar sobre esse assunto, que é realmente bastante importante, num programa que também é muito importante para a nossa comunidade científica. Muito obrigada. Com isso, eu convido a todos ao próximo programa Diálogo Sem Fronteira.